Boa noite, queridas alunas. Vocês já me conhecem, mas não custa me apresentar de novo para quem estiver chegando agora. Eu sou a doutora Ana Carolina, uma das médicas pediatras do Criando Sem Crise. Eu vou falar para vocês sobre as farmacinhas de urgência, então os medicamentos mais importantes, que eu considero mais importantes e que são os que eu tenho aqui no consultório, inclusive. Então aqui são as medicações que eu considero essenciais que vocês tenham aí à disposição de vocês. Aqui no caso, gente, eu não estou fazendo juízo de valor de marcas, tá? Não estou recebendo patrocínio para fazer essa aula de ninguém, não tenho interesses secundários, então vou estar mostrando aqui para vocês, porque são realmente as medicações que eu tenho no meu consultório, mas vocês podem adquirir, né, o genérico, marcas parecidas, não tem problema nenhum. O importante são os princípios ativos. Então, o que nós temos aqui na nossa caixinha? A gente já imagina sempre algum remédio para febre. Então, eu tenho aqui a Novalgina Infantil Xarope, que tem sabor, nesse caso aqui, de framboesa. As minhas crianças aqui do consultório, que não são muito acostumadas com açúcar, elas, inclusive, acham pior tomar essa dipirona aqui por conta do gosto. E temos também a Novalgina em gotas, que é mais amarguinha, mas também não tem nenhum sabor artificial, pelo menos. Ainda para febre, nós temos o Tilenol. Esse daqui não é o baby, é o Tilenol usa pediátrico e adulto, então é uma dosagem mais uniforme para todo mundo. E temos também o alívio, né, o famoso ibuprofeno. E aí, cuidado com o alívio com o ibuprofeno, porque ele a gente tem em várias posologias diferentes. Tem 50 mg por ml, 100 mg por ml, 200 mg por ml. Então, atente-se a qual você tem em casa e converse com o pediatra para saber a dosagem para cada um deles. Lembrando só que em casos suspeitos de dengue, a gente prefere evitar o alívio. A dose que a gente usa para criança não é uma dose anti-inflamatória, sendo que os anti-inflamatórios são contraindicados em caso de dengue. Mas pelo sim e pelo não, é bom evitar. Depois, então, dessa classe aqui dos remédios para febre e dor, eu tenho aqui o remédio para vômito. Então, né, a marca mais famosa que a gente tem no mercado é o Vonal, mas hoje em dia aqui eu tenho o Onset, que eu tenho tanto no comprimido, que ele é dissolvível embaixo da língua, e aí, no caso de crianças você pode macerar ele um pouquinho, deixar dissolver em água em uma colher antes de dar para a criança. Ou hoje em dia também, é por isso que eu acabo tendo dele, ele já tem o xarope, então fica mais fácil para dar para as crianças menores de idade. Aí depois vem a classe dos antialérgicos. Então a gente tem dois antialérgicos, tem um mais antigo, que ele tem um pouco mais de efeito colateral, como o sono, que é o Ixizine. Eu gosto muito dele, tá? Então mesmo tendo medicamentos mais novos hoje em dia, eu considero que para algumas alergias, principalmente quando vem muita lesão de pele, alergia alimentar, eu gosto muito do efeito dele, mas o mais comum é os pediatras, os médicos prescreverem o Allegra, que é uma medicação um pouco mais nova. É uma classe mais nova de medicamentos com menos efeitos colaterais e que também serve para alguns quadros de espirros, coriza e nariz entupido. Aqui no consultório, no momento, a gente só tem um Allegra comprimido, mas existe sim o Allegra xarope que você também deve carregar com você. E aí, para os chiadores de plantão, para as crianças que já tiveram algum episódio de chiado no peito, é muito importante ter sempre o aerolinho, a bombinha com vocês, lembrar sempre de levar onde quer que você for. E às vezes eu vejo, mas falando assim, doutora, mas fazia um ano que ele não chiava. Aí eu decidi ir para a praia. Gente, eu vou contar uma experiência pessoal que eu passei, médica. Eu já tinha tido quadros leves, assim, de chiados, mas nunca me considerei uma asmática, nunca fui atrás de investigar nada. Como uma boa médica, não sou uma boa paciente. E aí eu fui um dia fazer um rapel no meio do mato, aqui numa cidade perto de Campinas, chamada Brotas. E aí eu comecei a chiar no meio da trilha. E chiar, muita falta de ar, muita falta de ar. Esse dia realmente eu fiquei bem preocupada. A sorte é que uma colega minha tinha a medicação no hotel, porque na cidade nem hospital não tinha. Então a gente conseguiu, porque eu não estava na cidade, eu estava no hotel afastado da cidade, ainda por cima.
Então a gente conseguiu sair, meus colegas tiveram que me carregar para eu conseguir terminar a trilha, porque eu não estava conseguindo respirar. Entraram no carro, saíram a 1000 por hora para a gente chegar no hotel, para eu conseguir fazer a bombinha, para poder voltar a respirar um pouco melhor, para daí poder ir para o hospital. Só que graças a Deus, no meio do caminho, o efeito já tinha, né, feito da medicação, então eu não precisei, a gente acabou voltando, não cheguei no hospital. Mas assim, por experiência própria, qualquer aventura que vocês forem fazer, vai para um sítio, vai para uma fazenda, vai ficar 12 horas no avião, não corram esse risco. Se seu filho já chiou alguma vez na vida, levem uma aerolim com vocês, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E aí também, para quem já tem quadros alérgicos mais importantes, crianças que já têm algum histórico de reação a algum alimento, já são chiadores, são asmáticos, então é muito importante levar também a prednisolona, o famoso Predizin, que nos casos de broncoespasmo vai atuar junto aqui com a aerolim e pode ajudar também em casos, por exemplo, de alergia alimentares mais graves que não tenham respondido aos antialérgicos. E por último, mas não menos importante, o nosso amigo de todos os dias, soro fisiológico e seringas para poder fazer uma higiene nasal adequada, caso a criança fique obstruída, comece com algum quadro de resfriado. Então, esses daqui são as medicações que eu considero mais importantes, tanto que são efetivamente as que eu tenho aqui no meu consultório, onde eu atendo crianças, então eu sempre estou com elas aqui por perto, já precisei usar quase todas elas, inclusive, e a que eu sugiro para vocês. A que eu não estou fazendo receita, obviamente, então é a sugestão que eu dou, anotem, converse com o pediatra de vocês e quando for fazer algo assim, se programe antes de viajar, peça para ele já fazer uma receita com as doses certinhas. Se for para o exterior, avalie a possibilidade, dependendo da medicação, inclusive, de você ter uma receita em inglês para casos alfandegários, se alguém te barrar ali na alfândega e pedir alguma explicação. Mas se previna, né? Seja precavido, porque não custa nada a gente pecar pelo excesso, tá bom? Espero que essa aula seja útil para vocês e a gente se vê na próxima semana.